Esperar aí o pessoal se conectar pra gente começar a nossa live. Boa noite! E aí, gente, como estamos? Emerson, Betânia, oi Beth, Leidiane, Ruth, Cláudia, olha a Adriana. E aí, Adriana, como é que tá, mulher? Saudade dos nossos momentos de CR, né? De CR presencial, né, gente? A gente tá tendo CR toda semana. Inclusive, estamos tendo grupo de apoio. Olha só, Uberlândia, Minas Gerais. Que bacana, bem-vindo. Muito bom. Gente, vocês estão entrando aí. Olha, São Luís. Eita, que a gente tá interestadual. Recife, posta aí. Oi, Camila. Gente, ó, eu vou começar fazendo um desafio pra vocês, tá? Que é o seguinte. Aqui embaixo tem um aviãozinho, certo? Que é pra você encaminhar essa live pra algum amigo seu que pode estar esquecendo, fazer um convite. Então, clica nesse aviãozinho aí e envia para as pessoas que você conhece para participar também da nossa live, tá bom? Eu continuo me chamando Gleice, continuo sendo uma discípula de Jesus em processo de restauração, lutando aí com várias mazelas, né? Lutando com controle, com autossuficiência, manipulação, codependência emocional. Mas tô aprendendo a depender do nosso poder superior Jesus um dia de cada vez, né? Então só por hoje eu estou limpa. Você que tá entrando aí agora, tá? Eu vou te desafiar também a fazer a mesma coisa, que é aqui embaixo, onde você faz os comentários, tem um aviãozinho, né? Que é o símbolo do direct. Encaminha para os seus amigos, para os seus contatos, para quem você acha que precisa falar sobre esse assunto. A gente vai falar hoje sobre perdão. Então o tema que nós colocamos é: eu quero ser livre, eu decido perdoar. Então se você acha que tem alguém na tua rede de relacionamento, na tua rede familiar, rede de amigos, que precisa ouvir falar sobre isso, chama ele aí nesse aviãozinho, tá bom? Antes da gente começar e entrar no nosso assunto de hoje de fato e em verdade, eu queria passar 2 comunicados para vocês. O primeiro é: toda segunda-feira, 8h30 da noite, nós estamos vivenciando grupos de apoio, tá? Grupos de partilha online. Como a gente não tá podendo se encontrar presencialmente, toda segunda-feira a gente posta aqui no Instagram do CR um vídeo com alguém dando um testemunho e convidando. E aí dentro desse vídeo tem um link da ferramenta Meet que você pode participar do grupo de partilha, tá bom? Então, se você tem interesse, quer partilhar, quer, né, ouvir, a gente fala muito no CR que a doença sai no falar e a cura vem no ouvir. Então, se você quer participar, toda segunda-feira aqui a gente divulga, tanto no feed como nos stories, o link para você participar do grupo de apoio, certo? O outro aviso que eu tenho para te dar é: semana que vem nós vamos estar vivenciando uma programação chamada EPL, tá? Encontro de pastores e líderes. Não necessariamente é só para pastores e líderes. Então o assunto vai ser: vem pra mesa. Então a ideia é: Jesus chama a pessoa para ceiar e vir pra mesa. Quando alguém chegar na nossa casa, a gente chama: vem pra mesa, vamos comer, vamos conversar. Então a mesa é o lugar de comunhão, para fazer uma meditação. A mesa é o lugar onde eu medito, onde eu oro, onde eu, enfim, né, vivencio e compartilho meus relacionamentos. Então, você tá convidado, tá? No site da IBC, ibc.org.br. Tem lá as informações do EPL, é gratuito, vai ser do dia 10 ao dia 13, agora, semana que vem, ok? A única coisa que você precisa fazer é inscrição, é para os seminários, que vão acontecer no sábado o dia todo. Então a gente vai ter seminários
maravilhosos. Vai ter inclusive sobre leis, né? E como é que a igreja pode agir, por exemplo, nesse tempo de pandemia. Nós vamos ter um sobre pornografia. Então, vários seminários, né? Sobre vida e comunhão, devoção, movimento missional. Várias coisas bacanas. Então entra no site da IBC, tem o site do próprio encontro, mas se você entrar no site da IBC já tem um banner lá, é só clicar e eles direcionam. E a gente vai estar passando essas informações também aqui, tá bom? Então o nosso tema de hoje, só para relembrar, e se você não sabe quem eu sou, eu continuo sendo a Gleice. Parece, né? O nosso tema hoje é eu quero ser livre, né? Eu decido perdoar. Eu gosto bastante dessa fala, eu decido perdoar, porque muito se confunde sobre o perdão. A gente tem um entendimento equivocado de que o perdão é um sentimento. Aí eu sinto que eu preciso perdoar. Eu sinto, olha, eu não perdoei porque eu não sinto no meu coração. Bom, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e de fato é, né? Então o nosso coração não tem poder algum de tomar nenhum tipo de decisão, certo? Quem toma as decisões são os nossos cérebros, a nossa mente é que tem poder de decidir. Então o perdão, ele é basicamente, assim, de forma bem objetiva, que se eu pudesse dizer assim, você não pode sair daqui sem saber que é uma decisão, certo? Eu decido perdoar. E bem complexo, tá? A gente fala um pouquinho sobre o que é o perdão. Existem 3 direções. Eu gosto de dizer assim, o perdão, ele é tridimensional, ele é tridirecional, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente pode vivenciar isso de forma prática, com sabedoria, né? Enfim. Então, basicamente, o que é o perdão? Eu separei a definição do dicionário, certo? Do Auréliozinho, companheiro, né? Então, o dicionário, ele diz que o perdão é remissão de pena ou ofensa ou dívida, né? Desculpa, indulto, ou também ato pelo qual uma pessoa é desobrigada a cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, o perdão, segundo o português, né? Segundo o sinônimo do dicionário, vamos dizer assim, né? É isso, é eu liberar alguém de uma ofensa, né? Eu deixar pra lá. E a origem da palavra perdão, ela vem do grego, né? Do grego, que significa abrir mão, deixar ir. E eu acredito que essa é a parte em que mais se chega próximo à Bíblia, né? A Bíblia foi escrita também uma parte em hebraico, né? Grego, enfim, traduzida, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, a ideia de que o perdão é abrir mão, deixar ir. Eu não sei se vocês lembram das aulas de português, mas verbo denota ação. Então, quando eu falo abrir, é uma ação. Deixar ir é uma ação. Então, o perdão é um verbo também, né? É uma decisão. É eu deixar que isso aconteça. Gleice, mas tu falando assim é muito linda, é muito poético, é muito fácil. Até parece que é assim, mas não é assim que vocês falam um bode, né? Para os amigos que não são do Ceará, né? A gente fala, não é assim que vocês falam bode, não é assim que, né? A gente desmembra um bode para comer. Então, o perdão, ele é uma decisão, ok? Tendo isso como base, nós vamos começar a falar sobre as 3 dimensões do perdão e as bases bíblicas, né? Para esse tipo de perdão. Quero aproveitar, você que chegou depois, tá? Fica o desafio de vocês fazerem alguma pergunta. A gente fez uma interaçãozinha aqui antes de começar a live e tem umas 4 perguntinhas que aí a gente vai conversando sobre elas, ok? Não é simples assim, né? Não mesmo. Então, assim, se você quer fazer uma pergunta, quer fazer uma observação, fica à vontade aí, eu vou dar algumas pausas pra gente, pra eu ler e a gente dialogar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. O perdão, ele tem 3 dimensões. Perdoo a quem me prejudicou, né? Nós perdoamos a quem nos ofendeu, a quem nos prejudicou. Essa é uma direção. A segunda direção é eu ser perdoado por quem eu ofendi,
certo? Eu perdoo quem me machucou, eu sou perdoado por quem eu machuquei. E a terceira direção do perdão é eu perdoo a mim, certo? 3 dimensões. Se eu não conseguir exercitar as 3, ou se eu não conseguir exercitar uma delas, normalmente é porque eu não consegui compreender e, vamos dizer assim, não foi o momento de aquele perdão acontecer, né? Eu queria começar lendo uma passagem pra gente, quando eu for falar agora primeiro da perdoamos a quem nos prejudicou, tá bom? Então, com certeza, né, Emerson? Perdão é cura pro coração. Por isso que a gente colocou eu quero ser livre, né? Deixa eu pegar aqui pra gente. Colossenses, se alguém puder colocar aí nos comentários. Colossenses 3,13 diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar. Então, assim como Deus me perdoou, eu preciso perdoar aquelas pessoas que me machucaram, certo? Bom, isso é muito lindo, muito poético. Só que, de forma bem prática, como que eu faço isso, Gleice? Como que eu perdoou? Como a gente falou, não é tão simples. Então, a primeira coisa é, eu preciso entender o que é meu e o que é do outro, certo? Porque muitas vezes também eu me ofendo com coisas que não são, vamos dizer assim, a pessoa não teve intenção, às vezes ela nem teve ação, mas aí eu tô tão vulnerável e tão fragilizada nas minhas áreas de luta, que eu acho que é sobre mim, que eu acho que é perseguição. Olha, isso aqui é porque é comigo, entendeu? Porque a pessoa não vai com a minha cara. Aí tudo eu acho que é culpa da pessoa. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é... E o oposto acontece também. Acontecem para pessoas que lutam com sentimento de indignidade como eu. Ah, não. A pessoa não fez nada comigo. A culpa é minha. Eu sou a miserável. Então, eu preciso reconhecer até onde foi erro meu e a partir de onde o erro foi do outro, certo? Isso é muito necessário. Por quê? Porque eu assumo a responsabilidade que me cabe, por exemplo. Alguém gritou comigo. Aí eu, reajo. Justifica? Não. Explica, mas não justifica. Quando o outro grita comigo, o erro foi do outro. Quando eu grito de volta, o erro é meu. Quem errou? Os dois. Então, no momento em que eu entendo isso, eu não me coloco na posição de vítima, de coitadinha, ai, o mundo me persegue. Mas também não me coloco na posição de a megera, miserável, condenada ruim. Entende? É necessário que haja um equilíbrio, é necessário que haja um entendimento do que é meu e do que é do outro. Por quê? Vou dar um exemplo pra vocês. Foi muito curioso, eu já vou até um pouco antecipar quando chega na questão do perdão próprio, né? Do auto-perdão. Eu lendo o meu inventário, né? Com a minha madrinha maravilhosa, linda, maravilhosa, uma pessoa incrível, muito objetiva e muito direta. E eu lendo lá o meu inventário e tal, eu falei pra ela, olha, na minha adolescência não tem ninguém que me marcou. Isso me fez entender uma coisa, eu não deixei ninguém entrar pra me machucar. Ninguém foi tão relevante ao ponto de me machucar porque eu não deixava ninguém entrar na casca grossa da Gleice, né? E aí, eu sempre carreguei muita culpa das escolhas que eu fiz na adolescência. E aí ela me falou assim, tem uma pessoa assim. Tem uma pessoa que magoou você muito e você pune ela o tempo todo. Você precisa perdoar você mesmo pelo que você fez. Então, eu preciso entender e também não é saudável achar que só eu tenho responsabilidade, né? Então, quando alguém faz algo que fere os meus sentimentos, eu preciso ter esse entendimento do que é meu e do que é do outro, até para criar as cercas, até para estabelecer limites. Relacionamentos saudáveis precisam, sim, e devem ter limites, né? Até porque ninguém olha pro outro e lê o pensamento ou faz um raio-x do que tá se passando no coração da pessoa, né? Então é necessário que haja sim comunicação, diálogo, afeto e equilíbrio. Tudo demais é veneno, como minha mãe e meu pai me ensinaram, certo? Aí outra coisa que é muito difícil de fazer é aceitar o dano que nós sofremos. Por exemplo, é muito difícil admitir que alguém me machucou.
um ex-namorado, uma ex-amiga, vamos dizer assim, alguém que passou, deixou sua marca e você ficou com aquele ranço, mas você não consegue nem imaginar, tipo assim, não, eu não posso admitir. Aí é por orgulho, é por insignificância, é por baixa autoestima, pelo que for, né? Aí eu digo, não, eu não consigo acreditar que eu fui vítima. Eu não aceito que a pessoa foi... Eu não acredito que eu fui burra desse jeito. Eu não acredito que eu deixei isso acontecer. Sabe? E aí a gente vive e entroniza tanto isso que não aceita que sofreu. Mas todo mundo quebra a cara, meu filho. Todo mundo... Todo mundo, uma vez ou outra, é enganado, é iludido e tudo bem. E negar isso é como diria o filósofo Renato Russo, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas pensa numa filosofia fantástica. O que é verdade, né? Então eu preciso aceitar o que aconteceu comigo. Daqui a pouco a gente vai entender que eu preciso aceitar o que eu fiz também. Mas quando chegar lá, né, vamos por partes, devagar com a dor, que o santo é de bar, né? Eu preciso aceitar que eu sofri. O que acontece, por exemplo, em casos de violência, né? A mulher, o homem, a pessoa que é assaltada. E pasmem, viu? O homem, ele sofre isso tanto quanto a mulher, ou até mais, porque a nossa sociedade, infelizmente, criou um estereótipo do homem que ele tem que ser macho, e aqui no Ceará é macho, cabra macho, entendeu? E aí se ele chorar, ele não é cabra macho, ele é o oposto disso. Então o homem, ele não pode demonstrar que ele ficou traumatizado, ou porque ele foi assaltado, ou porque alguma coisa ruim aconteceu, ele não pode chorar porque alguém morreu. E aceitar o sofrimento é deixar Deus falar e entender que nós somos vulneráveis e nós somos frágeis e que não tem problema, né? E que em alguns casos as pessoas falam coisas que nos machucam, né? Por quê? Porque elas estão nervosas, às vezes a pessoa não tá num dia bom, e isso acontece com todo mundo. Então é necessário que eu entenda, não é que eu vou dizer assim, ai, vai bater em mim, vai amassar porque eu sou... O metal é fraco. Não, não é isso. Reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer que algo nos machucou, é ser sincero com a gente mesmo. Entendeu? Eu posso até tentar mentir pra todo mundo, mas eu não posso me dar o direito de tentar mentir pra mim mesmo. Não vai adiantar. Eu vou perder meu tempo, porque não vai servir de absolutamente nada. Quanto mais eu negligencio as coisas que acontecem comigo, não vai fazer com que elas deixem de existir ou elas tenham deixado de acontecer um dia. Não, elas não vão desaparecer, né? Aquilo que se foi vivido vai ficar lá pra sempre. O que eu preciso fazer é aceitar que aquilo aconteceu, ressignificar aquilo e caminhar de acordo com a minha vida e dar um novo sentido para aquilo dali e recomeçar de forma saudável e equilibrada, né? Eu preciso de pessoas, eu preciso partilhar, certo? Por quê? Porque quando eu falo, existe cura. Quando eu falo, o meu cérebro vai processando. Quando eu preciso fazer o exercício de sair da mente para que chegue à mente de outra pessoa, isso me faz de uma forma cognitiva, colocar isso numa linha de raciocínio em que me faz compreender de forma mais sã, equilibrada, o que eu estou sentindo e o que está acontecendo comigo, certo? E uma coisa que é extremamente importante é, se eu identifiquei alguma coisa que precisa ser mudado, alguma coisa que precisa ser tratado, eu não posso procrastinar. Eu não posso deixar pra, não, mas assim, eu vou amanhã. Aí chega amanhã, não, mas, gente, se você procurar justificativa, você vai achar 1,5 bilhão delas ou até mais. Então não procura. Se você sabe que precisa perdoar na mesma medida em que você precisa do perdão de Deus, como Colossenses fala, então, meu amado, não deixe para amanhã, faça hoje, certo? Gleice, mas assim, e se eu não estiver pronto? Aí é uma outra coisa que a gente vai falar. Não adianta passar por cima da sua condição, certo? A pessoa me machucou, ok? Ela me machucou de uma forma muito profunda e o meu coração está marcado. Mas
que acontece? Alguém faz algo que me machuca. Aquilo marca o meu coração. Na hora em que é marcado, é uma ferida. O coração, de forma bem, né, bem enfeitadinha, o coração fica sangrando. A ferida está aberta. Adianta ir lá e botar curativo, fazer de conta que nada aconteceu? Não. Adianta eu aqui, cheia das emoções, possessa ou super sensível, meu Deus, sou a vítima, ou eu vou matar esse condenado ruim. Adianta fazer isso? Não. Porque espere o tempo certo. Existem processos que a gente pensa assim, rapaz, eu nunca vou ter coragem de falar isso daqui pra ninguém. Eu não vou ter coragem de fazer uma reparação, de chegar pra alguém que me machucou e dizer isso pra pessoa. Não diga nunca não, porque nunca é muito tempo, assim como sempre também, né? Então pense assim, hoje eu não tô pronto pra conversar, porque falar sobre isso ainda me machuca. Não violente o seu coração. Deixe o seu coração sarar, estancar o sangramento. Quando parar de machucar, que virar uma cicatriz, você vai conseguir falar sobre isso sem que isso te maltrate mais, entende? Sem que aquilo te doa. Porque, por exemplo, vou falar de um exemplo que eu vivi recentemente. Eu escolho perdoar. Por quê? Porque eu entendo que a pessoa é tão digna de perdão, de graça quanto eu. É tão cheia de pecados quanto eu. É tão cheia de vulnerabilidades quanto eu. Por que eu sou melhor? Não sou melhor. Isso é um ponto. Ok? Mas assim, eu quero perdoar, mas eu não sei como fazer isso. Deixa o tempo passar. Porque quando você parar de odiar, aí você ainda vai ter o ressentimento. O coração ainda vai ficar ressentido, magoado. Deixa o tempo passar. Não se cura uma ferida no ambiente onde ela aconteceu. Não se cura uma doença no ambiente onde ela aconteceu. O que aconteceu com a pandemia? Todo mundo teve que ficar em casa. Pra quê? Pra que aquele ambiente não fosse favorável para a disseminação do vírus. É a mesma coisa com as nossas emoções. Eu preciso me isolar, me afastar do ambiente adoecedor, dar um tempo pro meu coração. Quanto tempo é, meu? Daí complica porque não tem a posologia, gotas, comprimido, quantas gotas, quantas doses. Não existe. Cada caso é um caso. Eu passei o tempo de um ano pra perdoar, sim, pra perdoar, mas continuei por um ano sofrendo a mágoa daquilo dali, né? Quando eu consegui, aí o coração sarou. Aí eu experimentei a integralidade do perdão, porque veio a paz com ela, né? Para além de eu entender que o outro é alguém como eu senti aquela paz de um entendimento, sabe? Aí pronto, aí a ferida está completamente sarada. Eu vi aqui uma pergunta, né? Perdão é sinônimo de esquecimento? Não, perdão não é amnésia, né? Assim, a gente não... Fala, meu Deus, eu apertei alguma coisa errada aqui. Gente, chega. Perdão não é amnésia, né? Eu perdoo a pessoa e aí eu esqueço. Não vai acontecer. Por que também não pode acontecer? Porque a gente tem que aprender com os nossos erros e com os erros dos outros. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, elas nos ensinam uma lição. Então, negligenciar aquilo que aconteceu e a marca que aquilo deixou, não vai fazer também, não é saudável também, nem é possível, né? Quem já assistiu aquele filme Memória, não sei o que, de uma mente sem lembranças, que é até com o Jim Carrey, que eles tentam de tudo pra esquecer e tal, e aí depois eles ficam sofrendo porque esqueceram. É uma loucura o filme, né? Brilho eterno de uma mente sem memória, sem lembrança, uma coisa assim. Enfim, as nossas lembranças são quem nós somos, forjam o nosso caráter, forjam a nossa identidade. Então nós precisamos sim das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Pra quê? Pra ressignificá-los. Poxa, eu errei feio na minha adolescência. E aí, bom, eu me culpei por muito tempo, até eu receber o perdão de Deus como meu, e eu me perdoar. Mas até lá, foi um processo. Eu não posso cobrar da Gleice que ela também perdoe ontem. Não é assim, não funciona assim. Então respeite o seu tempo. A primeira coisa é, cara, eu entendo que eu preciso perdoar porque é uma pessoa tão digna de perdão quanto eu. Você já decidiu perdoar ali.
E aí o processo vai começar. Porque Deus vai fazer com que essas circunstâncias e com que a sua ferida que você identificou sejam tratadas desde que você respeite as devidas limitações. Não passe por cima das suas limitações. Por quê? Porque você vai fazer, sabe o quê? Você vai pegar uma pereba, uma ferida. Ela tá com a casca. Quando você não respeita, você não sai do ambiente, você fica lá forçando o relacionamento, você assim, arranca. Só que quando você arranca, você não arranca só a velha ferida. Você faz uma ferida maior. E o risco de inflamar, de infeccionar é ainda pior. Então deixa sovar o pão, sabe? Eu vou voltar um pouquinho aqui pra ver os comentários. É que eu vi que tinha uma pergunta aqui, além dessa que eu já respondi do esquecer, né? Por favor, gente, perdão não é amnésia. Em nome de Jesus, não pensem assim. Ai, meu Deus, chega. Hoje eu tô estabanadinha. Você não precisa sentir vontade de perdoar pra dizer que perdoa alguém. Perdão é algo que você faz por obediência ao Senhor, porque Ele perdoou você. A gente não pode esperar ter vontade, viu, gente? A gente não tem vontade de fazer o que é difícil. É muito mais... Sabe por que eu vou dar um exemplo. Sabe por que a gente não consegue perdoar muitas vezes? E aí é onde a gente se torna refém da nossa falta de perdão. É quando o nosso senso de justiça é mais aguçado. Mas a pessoa não merece. Ela nem se arrependeu. Como é que eu vou perdoar ela? Né? Olha, mas a pessoa olha lá, acha que ela não fez nada. Eu não vou perdoar, ela não merece meu perdão, né? Eu também não merecia o perdão, mas Deus me perdoou. Perdão, amor e graça são favores imerecidos, né? Eu dou de graça. Então, só que não é tão de graça assim não, porque como não é da nossa natureza humana perdoar, é um pouquinho caro a gente tentar fazer isso, né? Então, muitas vezes a nossa falta de perdão é o nosso sentimento de justiça aguçado, dizendo que se eu não perdoar, é a minha forma de punir a pessoa, odiar ela. Eu vou odiar porque ela merece o meu ódio, ela não merece o meu perdão, ela não merece o meu perdão. Sabe o que você faz quando você faz isso? A única pessoa que para de viver é quem odeia. Porque o objeto do meu ódio, ele continua vivendo a vida dele normal. Ele não sabe nem que fez nada de errado, ele acha que tá tudo ótimo, perfeito, maravilhoso, lindo. E quem para de viver? Quem vive refém do ódio? Quem vive consumido pelo ressentimento, pela amargura? Sou eu. Então, quando eu decido perdoar, começa um processo de libertação. Mas não é estalar o dedo e pum, tá lindo. Aí também tem aquele momento, né? Gente, eu preciso ser sincero, eu não consigo perdoar. Eu entendo que eu preciso, eu quero perdoar. Aí você já tomou a decisão, mas não tá dando certo ainda, Gleice, eu não consigo. Não se cobre, certo? Mas também não fique passando a mão na cabeça. Ô, bichinho, não consegue, então deixa pra lá, né? Não. O que eu preciso fazer de forma prática pra liberar esse perdão? E aí você vai respondendo essas perguntas de forma franca e sincera e deixa Deus conduzir o momento, deixa Deus sarar a ferida e te ajudar a ressignificar ela. Tem um outro comentário aqui da Ariderna. Penso que devo ter cuidado para que essa lembrança que ficou não passe a ser mágoa e ressentimento. E isso, exatamente. O perdão, ele acontece também quando a gente entende exatamente isso, né? Poxa, passou, gente. Olha, o leite que foi derramado, mesmo que eu conseguisse botar ele de volta no copo, eu não ia ter coragem de beber. E ele foi derramado, passou. Uma marca que foi deixada não vai se apagar. Eu gosto, é um exemplo que eu sempre dava no presídio, certo? Antes de eu terminar aqui, a pessoa de Wagner não responde as perguntas, né? Eu vou já dar o exemplo. Pronto, ó, a Camila botou o nome do filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Era mais ou menos o que eu tava pensando, né? Perdoar significa em mudar de atitude em relação ao acontecido. Pronto, vou já falar sobre isso, viu, Igor? É isso mesmo. Perdoar é, por exemplo, mudar a maneira como eu lido com essa situação. Em alguns casos, uma das perguntas que eu recebi aqui, não é conveniente ter restabelecimento de laços, certo? Vou dar um exemplo. Uma vítima de abuso sexual, onde o abusador não consegue reconhecer que fez algo errado, que acha que viveu um romance lindo e maravilhoso, poético, lindo, com uma criança de 9, 6 anos.
né? E a pessoa já adulta e o abusador continua achando isso. Não é conveniente. É até um gatilho para a pessoa cometer um outro crime, uma outra violência, uma compulsão que a pessoa tem. Então tem circunstâncias em que é necessário e talvez sim seja possível oi, tudo bem e tal, mas gente, existem laços que depois de rompidos não podem ser reestabelecidos. É impossível? Não é impossível. Nada para Deus é impossível. Mas nós não podemos, a Bíblia fala, nós temos que ser mansos como a pomba e astutos como a serpente. É necessário que nós sejamos prudentes. Afugentai-vos do mal e eu livrarei, é o que a Bíblia fala, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, ok? Isso. Tô só lendo aqui as perguntas. E quando o perdoado volta a praticar o mesmo erro? Pronto. Sidney, todos nós somos perdoados e voltamos a cometer o mesmo erro. Sempre. Não tem. As nossas compulsões, elas nos levam a só por hoje não cair. Mas daqui a pouco eu posso... Certo? Eu decido perdoar porque eu entendo que ele é alguém como eu. Mas quando eu espero dele em troca que ele mude, tem alguma coisa errada comigo, porque eu vou me frustrar de novo. As minhas expectativas não podem ser nas pessoas, elas precisam ser no Cristo, poder superior, que eu reconheço como soberano e que é capaz, é só ele que é capaz de fazer essa mudança, né? Então, o perdão, ele precisa ser algo que eu entendo, eu vou dar, ele é imerecido. Eu entendo, fulano, né? Mas a pessoa como eu e você, ela tem suas lutas, ela pode vir a cair novamente. O nosso papel quando a gente é a vítima, né, no caso do erro do outro, é no máximo possível tentar se colocar no lugar do outro com um tanto quanto de empatia para dizer assim, cara, tu tá fazendo novamente. E o nosso papel talvez seja o de prestar contas, né? Olha, fulano, o que você pode fazer de forma prática para não cair novamente nisso, né? A gente tem que ser auxiliador e não aquele que vai, né? Oh, você caiu de novo. Não é o nosso papel, né? E não ajuda. Perdão, com certeza é liberação, é libertação. Posso perdoar, mas não querer mais viver... já falei sobre isso aqui, né? Entendo que devo perdoar mesmo que a pessoa não me peça perdão. Sim, é imerecido, né? Nós não temos... Gente, se a gente for esperar a pessoa se arrepender pra gente perdoar... E existe uma diferença gritante entre perdão... Aliás, arrependimento e remorso, viu? Duas coisas bem diferentes. Deixa eu só... Eu já tô aqui com 3 assuntos pendentes. Pera aí que eu volto já lá. Colocar pra fora, ok. Não é necessário estabelecer relacionamento com a pessoa, ok. Quando a gente sente que tem algo errado, que precisa perdoar algo ou alguém pra seguir em frente, como posso descobrir quem e o que? Você não sabe quem é a pessoa, é isso? Deixa eu ver quem foi que falou aqui, Marta. Quando a gente sente que... aí você precisa primeiro identificar quem é a pessoa e o que ela fez. Porque geralmente quando algo nos magoa, a gente sabe quem fez, o que fez, quando fez, como fez, e às vezes sabe até por que fez, porque a gente julga, né? Então é importante entender, né, o que é que aconteceu, quem foi a pessoa, porque à medida que aquela ferida é cavada em nós, geralmente é o tanto que aquela pessoa significa pra nós, né? Então as pessoas que mais nos magoam são as que mais nos amam e as que a gente mais ama, e vice-versa. Que a gente meio que se acomoda, né? Eu já sei que a minha mãe vai me perdoar, então eu vou aqui aliviar. Então eu dou uma patada, eu dou um coice, né? Geralmente é assim. Volta a praticar mesmo e assim, eu já respondi, né? Senhor, obrigado por falar. Tá, ok. 70 vezes 7, né? Pense, as matemáticas de Jesus não são a nossa não, tá? Eu vou dar o exemplo que eu dava no presídio, né? Que eu falei pra vocês. E aí eu falo do arrependimento e do remorso, ok? Presta atenção. É bonita na folha, mas vai dar certo. Esse aqui sou eu, você, quando a gente nasce. Uma folhinha branca, linda, limpinha, retinha. Aí ao longo da vida, né, surgem pessoas que vão nos machucando, nos maltratando, nos esmagando. E as pessoas fazem isso com a gente, né?
A gente faz isso com a gente, né? Não sei vocês, não. E aí? Aí entra Jesus, nos fala sobre perdão, nos fala sobre graça, sobre recomeço. E aí, nós começamos a nos desamassar. E aí, nós temos todo o trabalho de restauração, de deixar Deus, Senhor, poder superior, ajuda eu, prestador de conta, vem cá, gente, amigo, relacionamento, passa um ferro. Voltou a ser a mesma coisa? Nossas marcas não somem, mas as páginas que existem e os pedaços em branco ainda nos dão a oportunidade de escrever novas histórias. Além disso, nós temos a oportunidade de pegar pedacinhos desse coração mesmo quebradinho e dar para outras pessoas. E aí, quando eu sei o valor desse coraçãozinho amassadinho, né? Eu sei que eu não posso dar ele para qualquer pessoa. Então é por isso que eu não posso esquecer as coisas que aconteceram comigo. Entende? Porque elas me ensinam. E às vezes nem são as coisas que acontecem comigo. Às vezes é ouvir a partilha de alguém que me ajuda a entender o valor do meu coração, sabe? Eu gosto de pensar assim, poxa vida, a Gleice de 3 anos atrás, ela as emoções. O que a Gleice faz? Né? A criança, alguém pegou o potinho, jogou e o potinho se esbarrou no chão. Aí Jesus veio, colou os caquinhos e tal, mas aquele potinho voltou a ser a mesma coisa? Não. Aí a Gleice precisa ter o cuidado, gente, para colocar o coração, o potinho na mão de outra pessoa. E eu fiz isso, eu confiei a uma pessoa com muita expectativa, mas a pessoa ela não estava pronta para segurar. E aí ela soltou sem querer, não foi por mal. Ela soltou o coração da Gleice de novo. E o coração da Gleice espatifou de novo. Aí a Gleice precisou passar por todo o processo de deixar Deus curar novamente, de pegar o barro, né? Porque é Deus que criou o nosso barro, é só Ele que tem a matéria-prima para restituir aquele dano que foi feito, né? Ele é o oleiro, Ele é o que tem o barro certo para preencher o que foi quebrado e fazer novo. Então eu tive que de novo juntar os caquinhos e depositar nas mãos do oleiro e dizer: poxa, eu vacilei de novo. E se eu não tivesse vivido isso, eu não teria o entendimento que eu tenho hoje. Dizer assim, poxa, o meu coração é tão valioso. Gente, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, na mesma proporção em que eu preciso do perdão de Deus, eu preciso perdoar o outro, porque isso me aproxima da minha humanidade. E quanto mais humana eu me torno, mais próxima de Deus eu me torno. Porque eu não posso ser divina. Deus me criou para ser humana, né? Semana passada eu falei sobre isso. Uma árvore glorifica mais a Deus quando é uma árvore do que quando ela tentaria, se ela tentasse ser outra coisa. Então, nada glorifica mais a Deus do que quando nós tentamos nos tornar mais humanos. Foi para isso que Ele nos criou, para ser humanos. Que bom, gente, eu gosto muito dessa dinâmica do papel. Linda, né? Assim, muito fofa. As meninas do presídio amavam também. É muito clara. E com relação ao arrependimento e ao remorso, que eu falei, né? Quando eu faço uma caquinha, né? Existe uma consciência. Eu sei que tem alguma coisa errada no que eu fiz, né? A gente sabe, não tem pra onde fugir. Só que existe um momento em que aquilo dói, mas aquela dor de você dizer assim, ai meu Deus, ai, aí chora, aí se prostra, aí se arrepende. Isso é remorso. O que é o arrependimento? Bom, eu entendi que eu errei e eu preciso não fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Estava no presídio fazendo uma roda de partilha com as meninas. E aí houve um momento em que uma delas falou assim, eu não me arrependo do que eu fiz, mas nunca mais na minha vida eu quero fazer isso de novo, porque eu não tenho o direito de fazer isso. Aí eu olhei
olhei pra cara dela e falei assim, isso é arrependimento. Como assim? Aí eu falei isso pra ela. Talvez o que você tá esperando sentir seja remorso. Talvez você sinta o peso do sofrimento que você causou um dia. E no dia que você sentir isso, você vai precisar entender que Deus te perdoou. Mas nesse momento eu digo pra você com todas as letras, você se arrependeu. Porque arrependimento é quando eu entendo a proporção do que eu fiz, o dano que eu causei, e eu digo, eu não quero fazer isso novamente. Isso é gente. Gente, a menina se levantou. Se tiver alguém que serve comigo no presídio aqui, confirma a história pra não parecer que eu sou doida, eu que eu tô mentindo. A menina se levantou gritando de alegria, ela corria no meio do presídio, assim, na ala, né, na creche, ela corria levantando os braços, eu me arrependi, eu não acredito, eu me arrependi. Gente, eu acho que foi o momento mais mágico que eu vivi na minha vida. E Deus não falou aquilo pra ela, Ele falou pra mim, porque eu precisava entender isso, porque muitas vezes eu olho pra uma falha de caráter que eu cometo, ai, caí de novo nisso, gente, já não existe o remorso, porque já existe o entendimento, é aquele momento que eu digo assim, poxa vida, de novo, Deus, ô Senhor, perdão. O que eu preciso fazer para não repetir isso? Eu preciso prestar contas. Eu preciso de um parceiro de caminhada. Eu preciso não acessar esse site. Entende? Isso é arrependimento. É prático, é ação. Então nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós entendemos. É isso? Deus falou isso? Eu entendi isso? Então eu não vou deixar isso para depois, né? Bom, acho que eu já respondi as perguntas que foram colocadas, né? Eu vou continuar aqui. Essa foi a primeira direção, né? Quando eu perdoo a quem me prejudicou. Show! A segunda direção. Pronto, a dona Edilce tá aí, ó. Olha aí, gente, é verdade, né, dona Edilce? Foi muito lindo, gente. Foi mágico, assim. Lindo. Ela parecia uma criança. Uma presa, condenada. Lindo, foi maravilhoso. Enfim, Deus é muito bom. Segunda direção. Pedimos perdão a quem nós prejudicamos. Meu Deus, eu falo demais. Tá quase acabando o tempo da live. 15 minutos. Efésios, certo? Efésios 4, 31, 32. Os assessores aí para assuntos aleatórios, por favor, coloquem aí. Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas da calúnia e todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Nós pedimos perdão a quem nós prejudicamos. A primeira coisa é, de novo, saber o que é meu e o que é do outro. Certo? Tem momentos, ok? Que não é meu e tem momentos que fui eu que fiz. E essa parte eu preciso reconhecer, pedir perdão. E aí existem algumas coisas, algumas ações de um processo de pedido de perdão, né? Eu preciso aceitar o dano que eu causei, ok? Poxa, eu fiz isso, ok. Quando eu aceito o que eu fiz, eu preciso aceitar um pedido de perdão acompanhado de um eu te perdoo. E nós temos que aceitar isso, porque do mesmo jeito que o meu coração leva um tempo para sarar, o do outro também leva. E não é justo eu cobrar dele que ele me responda na hora que eu peço perdão, que ele diga assim: tá perdoado, em nome de Jesus. Não, gente. É assim, fulano, eu errei com você, eu reconheço, eu quero lhe pedir perdão por isso. Gente, nós não usamos frases como: olha, me perdoa aí se eu fiz alguma coisa. Não é se, eu fiz. Eu sei o que eu fiz, eu sei por que eu fiz, e eu ainda sei, às vezes, o que isso gerou no outro, ok? Me perdoe, mas o mais diz tudo. Olha, fulano, você me perdoa por ter gritado com vocês, mas assim, você queria que eu fizesse o quê? Aí você pegou o seu pedido de perdão, rasgou, picotou e jogou na lixeira, né? Perdoe por qualquer coisa. Qualquer coisa? Ô, meu amigo, você sabe o que você fez, né?
Olha, fulano, eu errei com você quando eu fiz isso. Não foi minha intenção, mas eu sei o que isso gerou no seu coração. E por isso eu lhe peço perdão. Vou tentar não fazer isso novamente, porque eu sei o quanto isso lhe machuca. Entende? Assuma a responsabilidade de forma humilde. Escolha o momento. Também não adianta você ir lá pedir perdão na hora que a pessoa espocou e você percebeu. Vixe, eu vou lá pedir perdão. A pessoa tá com a cabeça quente, é arriscado ela mandar você ir pra conchinchina. E também não adianta você tá com raiva e ir pedir perdão, não. Ó, perdoa aí, viu? Perdoa aí, foi mal. Não, gente. Deixa o tempo certo. Existe tempo para todas as coisas, para abraçar e para afastar. Isso, Camila, dê nome aos bois, exatamente, né? Nós fazemos isso com humildade, nós esperamos o momento certo. Nós não esperamos nada em troca, ok? De novo, eu vou te perdoar, mas eu não vou esperar que tu não erre comigo de novo, não, porque tu é um ser humano, tu vai errar. E tu tem tuas lutas, tu vai cair. E a mesma coisa, muitas das nossas frustrações são porque a gente espera demais de quem não pode dar. Ninguém dá o que não tem. Lembra da live da semana passada? Ninguém pode dar o que não tem, ok? Ter coragem, certo? De admitir, eu fiz, não queria ter feito. Poxa, como é difícil, gente, reconhecer que a gente machuca as pessoas. É muito difícil. E às vezes entender o processo e o porquê é ainda mais difícil. Por que eu tô fazendo isso daqui? Eu não sei, mas eu tô fazendo e tá magoando a pessoa. Não interessa, eu preciso tratar. E não procrastinar. Porque quanto mais tempo eu deixar, mais profunda aquela ferida vai ficar. Quando você sente uma dor, a primeira coisa que você faz é, opa, deixa eu ver aqui qual é a profundidade dela. Se ela é muito forte, você corre pro hospital. Por que com perdão a gente não faz assim? Entende? É uma dor. Às vezes é uma dor que eu causei, às vezes é uma dor que causaram em mim. Eu preciso tentar fazer o máximo que eu posso para que aquilo dali seja reparado, certo? Mas ter equilíbrio, porque tem coisas que não convém ser tratadas, né? Tem coisas que vazia. Eu vou fazer olhando para uma cadeira, eu vou fazer fazendo com porque aquilo dali pode causar mais dano à pessoa ou à família da pessoa do que bem. Então o perdão também não é uma atitude egoísta, de eu preciso colocar pra fora e a pessoa tem que ouvir. Não. Não é assim. Se vai prejudicar a pessoa a terceiros, não é representante, certo? E se Deus quiser que você faça essa reparação, Ele vai dar a condição, a situação e Ele vai dizer assim, tá aí ó, tá na boca do gol e não tem goleiro, chuta que é gol, na certa, entendeu? Então deixa Deus agir, mas também faz a tua parte, né? E nós decidimos mudar, né? Esse é o momento em que o arrependimento acontece. Fiz, reconheci que fiz, não queria ter feito, pedi perdão e eu vou tentar não fazer, ok? Isso é o processo do perdão. Não é fácil, mas, né? A outra etapa do perdão é perdoar a nós mesmos. Não é fácil, gente. Quem é algoz de si sabe do que eu tô falando. Eu sou uma. É muito difícil me perdoar. E aí entra Mateus 3:8. Vai, povo, anota aí. Mateus 3:8. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Só que muitas vezes esse provar para as pessoas, aliás, provar com as ações não é nem para os outros, não, é para nós mesmos. E a gente precisa às vezes avaliar. Deixa eu olhar aqui, eu tô parado bem aqui. Tem isso aqui para eu fazer. Deixa eu olhar para trás aqui. Poxa vida, como a minha vida foi transformada. Aquilo que eu fazia hoje eu não faço mais. É preciso fazer esse processo de avaliação para que eu possa reconhecer aquilo que eu mudei, porque as minhas ações provam isso. Provam para os outros, mas provam para mim que eu mudei, né? Então, de novo, eu preciso entender o que é do outro e o que é meu, certo?
quando eu pego o que eu fiz e torno maior do que o outro fez, também não é saudável, né? Então precisa assim, olha, o fulano errou comigo, eu errei com ele, ok. Ele me perdoou, eu perdoei, agora eu vou me perdoar também, né? Foi sair da prisão, o processo de me perdoar foi o mais difícil, demorou 3 anos. É difícil demais, Roberto, demais, gente, porque nós seres humanos, e quando a gente entende o sacrifício de Jesus, a gente olha para o sacrifício de Jesus e diz assim, ele morreu por mim, mas ele não deveria. Só que quem diz isso não somos nós, a gente só precisa receber. Então assim, quem somos nós para dizer assim, Senhor, olha, o Senhor me perdoou, né? Eu acho que o Senhor cometeu um engano, o Senhor tá errado. Deixa eu provar pro Senhor que o Senhor tá errado. Oi? Gente, ele é Deus. Nós vamos discutir com Deus. Aceita que dói menos. Então assim, é um processo muito difícil, onde a gente precisa às vezes pausar e olhar. Poxa, deixa eu ver aqui, a Gleice que eu carrego aqui na minha história, ela fez muita cagada. Eu vou usar essa palavra porque foi essa mesmo, né? Mas eu já não faço muitas dessas coisas e eu preciso olhar e dizer, cara, que bacana! Eu não faço mais isso, eu preciso dar o mérito do que eu fiz, porque nós precisamos celebrar a nossa restauração, o nome do programa, celebrando restauração. Nós vamos celebrando a restauração e seguindo para aquilo que ainda precisa ser restaurado, né? Aceitar que nós fizemos o que foi possível naquela época. Então, muitas vezes eu precisei fazer reparações com várias Gleices, né? A Gleice de 9 anos de idade, que achou que o abuso era culpa dela, eu precisei ir lá dizer pra ela, você tá perdoada pelo que você acha que você fez, ok? Você tá perdoada. Eu já te perdoei, Deus já te perdoou, você não deve nada a ninguém. Aí, eu precisei ir pra aquela Gleice adolescente que maltratou totalmente as pessoas. Aí eu precisei para aquela Gleice de 16 anos dizer assim, olha Gleice, eu te perdoo por ter comido migalhas, eu te perdoo por ter machucado pessoas, eu te perdoo, tu tá perdoada, tá bom? Você tá perdoada. E eu preciso ir para aquela Gleice de 3 anos atrás que escolheu, deu o coração para uma pessoa que não tava segura de que queria segurar o coração e aí derrubou o coração. Então, eu preciso chegar lá naquela Gleice e dizer assim, olha Gleice, eu vou te perdoar porque tu fez o que foi possível naquele momento. Tu fez o teu melhor. Tu errou, mas tu errou achando que tu tava fazendo certo, mulher. Tá perdoada em nome de Jesus, certo? Abra o seu coração. Abra o seu coração. Bota pra fora. Em todos os sentidos de perdão, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Abra o seu coração. Ache uma rede de apoio. Ninguém consegue caminhar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. E não é porque tem que ter uma mulher, porque tem que ter alguém para caminhar com ele. Nós precisamos de pessoas que nos ajudam, que nos incentivem, que celebrem com a gente, que chorem com a gente, que briguem com a gente, né? Mas que nos ajudem na nossa caminhada. E nós precisamos fazer essa autorreparação. Olha, tu olha pro espelho e diz assim, olha Gleice, eu vou te perdoar porque tu nesse instante fez isso aqui. Eu vou te perdoar, certo? E eu vou esperar que você... Eu tô falando que eu falo isso comigo, certo, gente? E eu vou esperar que você, Gleice, consiga achar uma resposta. Vamos lá, fala pra mim agora o que você vai fazer de diferente pra não cair novamente nessas áreas. Então, eu preciso da autorreparação. Auto-perdão, auto-reparação, isso é sóbrio, isso é sábio e isso é libertação. Perdão é sinônimo de graça e graça significa libertação. Eu queria falar pra vocês sobre um livro, não vai dar tempo eu ler o trecho, eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo lendo o trecho e postar aqui depois no feed do CR. Esse livro, As Agridoces Cadeias da Graça. Ele é um livro do Vadislau Gomes. Acho que é Wadislau, enfim. As Agridoces Cadeias da Graça. Esse livro, ele olha a grossura do livro. Ele é um livro baseado no livro da Bíblia chamado Filemon. Só tem um capítulo, o livro de Filemon. E o homem escreveu isso aqui tudinho. Gente, esse livro é fantástico. Pra mim, ele fala sobre cadeias e libertação de uma forma fantástica. Então, de forma bem resumida, que eu vou tentar aqui não falar mais do que o que eu falo demais, né?
porque são 5 minutos. Filemon era um cristão, certo? E ele tinha vários escravos, e um dos escravos, com um senso de justiça, indignado porque aquele cristão, né, tinha escravos, ele fugiu, foi embora, pegou o beco. Quando ele chega em outro lugar, ele encontra com Paulo. Paulo prega pra esse cara, pra esse escravo, né, Onésimo. E aí Onésimo se converte e tal, e Paulo diz assim, olha, você precisa voltar pra fazer a reparação pra Filemon. Mas eu sou escravo, mas você precisa, né? E assim, é muito lindo porque Paulo, em vários momentos, ele fala sobre nós sermos escravos de Cristo, né? Prisioneiros de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo, prisioneiro de Cristo. E aí, é muito interessante porque ele fala dessas cadeias. Ele diz, os dois eram escravos do poder. Onésimo queria ter o poder de justiça. E Filemon queria ter o poder de propriedades. Então, quando ele fala, Onésimo, volte para Filemon, e a carta é ele falando para Filemon receber Onésimo como um irmão. E aí, no final do livro, ele traz uma ilustração de como teria sido esse encontro, né? Deles dois se abraçando, que já não eram mais escravos, mas que Onésimo iria honrar aquele homem como um senhor, mas ele já não seria um escravo torturado pela propriedade de um senhor, escravo do poder, né? Então é muito lindo como a libertação na história daqueles que decidem com muita graça olhar para o outro e dizer, cara, você e eu somos escravos dos nossos pecados, nós somos escravos das nossas compulsões, mas existe alguém que nos libertou e nos perdoou e que a gente pode olhar para o outro com essa graça e essa empatia, e isso é liberdade. Gente, quando eu decido perdoar alguém que me agrediu, certo? Quando eu faço isso, eu liberto a minha alma, porque a minha alma estava reclusa no meu sentimento de justiça e na vingança que eu achava que estava fazendo. Então, perdoar é se libertar das amarras do pecado de outra pessoa, muitas vezes, né? E quando eu olho e digo assim, meu Deus, eu sou tão miserável quanto a pessoa que me machucou. Eu sou tão digna do perdão como as pessoas que me machucaram. O livro é As Agridoces Cadeias da Graça. Tá, Aline? Eu vou colocar também aqui nos stories, nas indicações de leitura, ok? Então, graça é favor imerecido, ok? Gente, olha, tiveram algumas perguntas que a gente recebeu. Posso doar sem ter contato com a pessoa, né? Eu acho que já falei. Não é necessário que a gente restabeleça. De novo, a gente não pode passar por cima das nossas limitações. E em alguns casos não convém. Por exemplo, um ex-marido, a pessoa foi lá e percebeu que magoou ele. Vou dar um exemplo aqui. Eu ficava com muitas pessoas na minha juventude porque eu era louca, enfim. E aí, a maioria desses rapazes hoje, eles são casados. E falar com eles hoje seria um problema talvez para o casamento, para a família. E isso é gerar um dano para terceiros. Nesses casos, a gente não recomenda que a reparação seja feita. Que seja feita uma reparação simbólica, ok? Uma cadeira vazia, uma carta, você lê para um prestador de contas, enfim. Perdoei, mas não consigo mais conviver com as pessoas. Não tem problema, tá, gente? Porque uma confiança desfeita é muito difícil de ser reconstruída. Não é impossível. Mas também você não precisa dizer assim, vou apagar, não é amnésia, né? Quando sei que realmente perdoei, quando eu decidi no meu coração que vou fazer isso, e no momento em que eu olho para todo esse processo e digo assim, isso não me machuca mais, houve a libertação, né? Eu consigo olhar, restabelecer alguns laços, mas não do mesmo jeito, né? É ressignificar laços. Eu acho que a gente ressignifica os laços que foram quebrados, né? E como viver o presente, gente, é aprendendo a desfrutar da graça, do amor de Deus e estendendo ela para outras pessoas, né? Porque nós todos, né, fomos destituídos, nós, né,
E tem uma passagem na Bíblia que fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então que a gente lembre disso. Nosso tempo tá acabando, 20 segundos. Muito obrigada pela sua participação aqui. Lembrem dos avisos que eu falei, o EPL semana que vem e os grupos de apoio. Link no Instagram do CR que a gente vai estar passando essas informações. E a live vai ficar no vídeo. Tchau, gente, um beijo. Deus abençoe.